No dia da entrega dos testes, talvez por vingança, o professor resolveu comentar em voz alta alguns dos exemplares corrigidos. Eu fui uma das vítimas. Em várias das respostas, o professor tinha assinalado a vermelho, numa caligrafia redondinha, ipsis verbis, a expressão que na altura eu desconhecia, mas que o professor tratou de explicar com todos os pormenores, ilustrando a sua latina sapiência de doutor advogado, e ao entregar o teste, aludeu insistentemente aos malefícios da cópia. Ora, eu tinha mesmo decorado as vírgulas, os pontos e os parágrafos. A humilhação foi forte e a injustiça pesada. Nos testes seguintes, passei a copiar. Portanto, isto é a professora. Uma outra professora, quando andava na primeira classe, a minha professora ausentou-se da sala. Bom, isto é aqueles episódios de ficar a tomar conta e depois houve uma injustiça enorme e foi isto que marcou a professora. Um outro caso, também muitas vezes referido, ainda no primeiro ciclo, portanto, são recordações que ficam, marcas que ficam no primeiro ciclo. Aliás, se repararem, vários destes casos incidem sobre o primeiro ciclo. Ainda no primeiro ciclo, relembro outra situação. A professora agrupou as carteiras na sala de aula, de modo a realizar grupos com alunos que revelavam mais dificuldades e outros menos dificuldades. Eu fui colocada num grupo com alunos que tinham mais dificuldades e isso marcou-me muito. Sentia-me diminuída e envergonhada em relação a esta turma por ter sido colocada perto de alunos com quem não me afeiçoava. Por esse motivo, aquela mudança de lugar foi muito desmotivante, desmoralizante e deixou-me com a autoestima muito em baixo, fazendo aumentar a minha aversão à escola e ao primeiro ciclo. Isto são alguns exemplos, entre muitos que se podiam aqui trazer, de gestos, de atitudes, de maneiras de atuar em sala de aula que marcam profundamente o percurso das pessoas e ainda hoje, portanto, isto são depoimentos recolhidos agora, marcam pessoas que exercem, neste caso, professores, que exercem essa atividade profissional, mas que os marcou do seu tempo de alunos. Portanto, significa que há aqui memórias que ficam e também percepções sobre a escola que ficam a atuar no exercício profissional atual destas pessoas. Outros exemplos têm que ver com as palavras. É difícil separar isto, porque há aqui palavras e palavras são gestos e gestos palavras, transmitidos por palavras. Tinha eu os meus tenros 11 anos, lá está, voltamos à infância, e frequentava o segundo ano do ciclo preparatório na Escola Preparatória de Vila Franca de Xira, que funcionava em pavilhões provisórios, mas que duraram mais de 2 decénios. Isto é habitual. A então minha professorinha de português teve a amabilidade, numa turma com cerca de 30 alunos, ter dado apenas uma única negativa, a minha, medíocre mais, numa redação, composição. Envolvidos 40 anos, ainda me recordo de, no silêncio da noite desse dia, ter chorado lágrimas de pura tristeza e raiva, não pela negativa, mas pelo facto de ter sido a única, tendo já nessa altura noção de que a diferença entre medíocre mais e vários sufes menos, registados na turma, era mínima, sobretudo numa redação. Ficou registado para a posteridade. O que é certo é que estas coisas marcam. E aqui foi um medíocre mais. Uma outra, relata uma outra situação, que também é uma transmissão de palavras. Numa turma do 9º ano, isto é um bocadinho mais à frente, antes da dita reforma, tive com os meus alunos uma conversa de despedida, de final de ano letivo, uma conversa, durante a qual mencionei alguns aspectos importantes do prosseguimento de estudos e a importância do conhecimento. 8 anos depois, à saída da igreja da vila, onde hoje resido com a minha família, um rapaz muito alto chamou: "Setora fulana tal." "É a setora?" Após conversa de circunstância, disse: "Muito obrigado, assim devo estar no último ano de comunicação social." Quando acabei o 9º, estava determinado a não continuar a estudar mais e a ir trabalhar. Afinal, estudar não me iria servir para nada. Aquilo que nos disse no último dia de aulas fez com que eu mudasse de ideias. Hoje, 17 anos depois dessa última aula, continuo à procura das palavras mágicas
que terei dito num dia fantástico em que Portugal ganhou um excelente homem de comunicação social. Portanto, mais uma vez aqui as palavras, uma conversa onde a professora mencionou alguns aspectos importantes do prosseguimento de estudos e a importância do conhecimento. Uma história semelhante é esta. O professor fulano tal não resistiu, na última aula que tinha connosco, a despedir-se de nós, contando a sua vida. Ele queria doar-nos algo. Falou da sua terra natal, a Guarda, das suas raízes, penso que marranas, dos seus trabalhos de arqueologia, da família e do sentido cívico que o tinha levado a candidatar-se à Assembleia da República, da paixão pelo ensino. Perto de 30 anos depois, encontramo-nos, por acaso, numa audição de Natal, onde seria lido um poema da sua mulher. Recordamos o Liceu António Nobre e, ao despedir-nos, ainda gracejou com as minhas brincadeiras de aluno. Daquele professor não sou capaz de explicitar o que me marcou. Sei que naquele dia, em março de 1977, ao doar-nos a história da sua vida, marcou aquela vontade que só anos mais tarde eu assumi, ser professor. Isto é também de um professor. Uma outra palavra que marcou é este testemunho. Eu era aluna do 9º ano e, na altura, anos 80, tive a disciplina de contabilidade que era relacionada pela professora... Bem, aqui não tirei o nome, desculpem lá. Gostava imenso da matéria que era lecionada e da forma como a docente o fazia. Sentia muito bem naquelas aulas porque me sentia valorizada. Num teste, onde tive tudo certo, a professora escreveu na parte superior da folha de resposta "Parabéns". Era tudo o que eu queria ouvir. Na altura fiquei tão contente, não com os 100%, mas com a palavra "parabéns". Hoje sou docente de contabilidade porque queria ser como ela e a professora é a minha melhor amiga. Bom, isto são exemplos apenas e eu quis transmiti-los, narrá-los na pessoa e mesmo fazendo referência aos textos, embora sejam em muitos aspectos excertos, portanto o depoimento é maior, eu foquei a parte que aqui interessava mais, portanto retirei o contexto, e que traduzem isto que vos dizia, portanto são marcas que ficam na memória daqueles hoje são professores. Podíamos fazer esta análise com outro tipo de profissionais, mas são marcas que acompanham hoje a atividade profissional dos docentes e, portanto, não são coisas que ficam fora ou que são alheias. É algo que marca profundamente a maneira como se está hoje na profissão. E muitas vezes marca negativamente, como vimos em alguns casos, e noutras positivamente. O problema está hoje no contexto profissional e do exercício profissional, como é que estas questões se jogam. Antes de avançar para uma reflexão mais aturada sobre estas matérias, ainda gostava de dar a voz a poetas, escritores, médicos, pensadores e políticos, a partir de uma recolha que há uns anos foi feita pelo Conselho Nacional de Educação, e que consistiu em pedir a um conjunto de pessoas que escolhessem, dentro do pensamento que existe em Portugal e, digamos, do desenvolvimento cultural que o país tem, fossem buscar textos a pensadores portugueses que falassem da educação. E houve um conjunto de pessoas que escolheu vários textos. Eu trago aqui 5, suponho, textos desses. O primeiro é, portanto, fui buscar ao princípio do século XX, portanto, também para nos dar essa dimensão do tempo, comecei, portanto, com 2 textos do princípio do século XX e depois também fui buscar poetas do princípio do século, no caso, mais ou menos simultâneos a este primeiro texto do Eça de Queiroz, que é o Fernando Pessoa e uma mais recente, a Sofia de Melo Brainer. E não fui buscar, digamos, as razões porque é que essas pessoas escolheram estes pensadores, mas fui buscar o próprio texto dos pensadores. E era importante trazer também aqui esta visão. Eu posso trazer esta do Eça de Queiroz, do Conde de Abranhos, de 1925, que é muito à volta desta questão da maneira como se estuda, da maneira como se ensina e se aprende, e que tem que ver com a sebenta, o sistema da sebenta. Isto é conhecido,
A sebenta ele considera, diz ele, como a mais admirável disciplina para os espíritos moços. O estudante habitualmente, durante 5 anos, a decorar todas as noites, palavra por palavra, parágrafos que há 40 anos permanecem imutáveis, sem os criticar, sem os comentar, e ganha o hábito de salutar, de aceitar sem discussão e com obediência as ideias pré-concebidas, os princípios adotados, os dogmas provados, as instituições reconhecidas. Perde a funesta... Bem, há aqui qualquer coisa no texto que não está bem. Perde a funesta tendência de querer indagar a razão das coisas, examinar a verdade dos factos. Perde, enfim, o hábito deplorável de exercer o livre exame, que não serve senão para ir fazer um processo científico venerando as instituições que são a base da sociedade. O livre exame é o princípio da revolução. Hoje, destruído o regime absoluto, portanto isto é de 1925, temos a feliz certeza de que a Carta Liberal é justa, é sábia, é útil, é sã. Portanto, isto referindo-se ao século XIX e ao período e ao início do século, e, portanto, e à Carta Constitucional. É justa, é sábia, é útil, é sã. Que necessidade há de a examinar, discutir, verificar, criticar, comparar ou pôr em dúvida? O hábito de decorar a sebenta produz mais tarde o hábito de aceitar a carta. A sebenta é a pedra angular da carta, o bacharel, o germen do constitucional. Portanto, esta lógica de que o modo de ensinar e o modo de aprender não passam através de uma cultura escolar que incite os alunos ao livre exame, como diz aqui o Essa. Isto é, à capacidade de criticar, de examinar, de discutir, de verificar, de criticar, de comparar, de pôr em dúvida. Portanto, esta é uma crítica que é depois perseguida também por Bernardino Machado num outro texto sobre a Universidade e a Nação, do início do século, e que anda à volta da mesma questão. Quem, como estudante, andou sempre de rastos, curvando a cada momento a inteligência, a copiar, a decorar e a repetir as ideias e até as palavras do mestre, para acarear as suas boas graças no precário exame final, que admira que, concluído o seu curso de servidão, com um falso diploma que não o habilita para empreender nada por si, verá engrossar a miserável turba de pedintes que estendem humildemente a mão a todos os potentados do dia, por mais ignóbeis que eles sejam. Na obediência passiva, ninguém se prepara para as veronis resoluções da vida. Por mais maravilhosa que seja uma máquina pensante, não passa de uma máquina. Ela precisará sempre de um condutor que a ponha em movimento. Uma nação sem originalidade, que nada cria, inventa ou descobre, e apenas vive de empréstimos materiais ou espirituais, se pelo prestígio da normalidade ainda observa a sua autonomia, não está longe de perdê-la. Isto é muito atual.